Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. O Censo Escolar da Educação Básica é um levantamento estatístico anual coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, e realizado em parceria com secretarias estaduais e municipais de educação, escolas públicas e privadas de todo o país. A pesquisa permite a produção e avaliação de estatísticas das condições de oferta e atendimento do sistema educacional brasileiro na educação básica, reunindo informações sobre todas as suas etapas e modalidades de ensino e compondo um quadro detalhado sobre os alunos, as turmas, os profissionais escolares em sala de aula, os gestores e as escolas. Os dados apurados subsidiam a operacionalização de políticas públicas, programas governamentais e ações setoriais nas 3 esferas de governo: federal, estadual e municipal. Este é um trecho da introdução do resumo técnico do Censo Escolar da Educação Básica 2022. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E hoje você vai acompanhar aqui no nosso programa os seguintes destaques. O Ministério da Educação apresenta dados do Censo Escolar da Educação Básica 2022. Mais de 1 milhão de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola. As matrículas em creche que recuaram no período de 2019 a 2021 cresceram em 2022. Pernambuco é o estado com maior percentual de matrículas em tempo integral no ensino médio, 62,5%, enquanto o Paraná figura em último lugar com 4,4%. Fica por aqui porque está começando Educação em Destaque e hoje nós vamos detalhar o Censo Escolar da Educação Básica 2022. MEC e INEP divulgam resultados da primeira etapa do Censo Escolar 2022. O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, divulgaram na quarta-feira, dia 8, os resultados finais da primeira etapa do Censo Escolar 2022. A pesquisa estatística revela aumento no número de matrículas na maioria das etapas de ensino, com retomada aos patamares observados até antes da pandemia de Covid-19. Ao todo, foram registrados 47,4 milhões de estudantes. Então, 47 milhões e 400 mil estudantes, considerando toda a educação básica em suas 178.300 escolas. De 2021 para 2022, são 714 mil alunos a mais, um incremento de 1,5%. As escolas privadas tiveram uma expansão de 10,6% nas matrículas nesse período, o que as aproxima do nível observado ali em 2019, antes da pandemia. A queda mais significativa durante a crise sanitária foi justamente nessa rede de ensino. A divulgação dos resultados ocorreu em uma coletiva de imprensa na sede do INEP, em Brasília, e contou com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, do presidente do INEP, Manuel Palácios, e do diretor de Estatísticas Educacionais do Instituto, o Carlos Eduardo Moreno, além da secretária executiva do MEC, Isolda Sela, e outros secretários e secretárias da pasta. Na abertura da apresentação dos dados, o ministro Camilo Santana parabenizou o trabalho do INEP e fez uma saudação à imprensa que estava presente naquela reunião. Vamos ouvir então o ministro Camilo Santana. É fundamental para que a gente possa, repito, apresentar e construir as políticas públicas para o nosso país. Então, eu quero aqui
fazer esse registro da importância do INEP, Moreno, Palácios, e cumprimentar a todos que fazem o INEP, principalmente num período que nós passamos, onde não se queria respeitar uma coisa que é fundamental, que é a ciência, que são os dados científicos, as evidências que mostram os resultados, que possamos avaliar qualquer área de uma política ou de um governo nesse país. Portanto, hoje aqui nós vamos ter a apresentação do novo censo da educação básica, será feito pelo nosso diretor Moreno, e que vai mostrar um pouco os números, não só do censo que é feito anualmente, mas também da segunda etapa da pesquisa que avalia, né, as respostas educacional da pandemia, que agravou o país em várias áreas, mas principalmente na área da educação. Carlos Moreno, diretor de Estatísticas Educacionais do INEP, foi quem apresentou a metodologia da pesquisa e a sua aplicação como instrumento de orientação das políticas públicas de educação. Vamos ouvir então Carlos Moreno. E eu começo falando um pouquinho sobre a pesquisa. O Censo Escolar é uma pesquisa que é realizada anualmente pelo INEP, em 2 etapas. Nesse momento, nós estamos realizando a segunda etapa da pesquisa de 2022, que diz respeito à coleta de dados sobre o rendimento do estudante matriculado na primeira etapa. Então, as escolas estão informando se o aluno que ela declarou na primeira etapa foi aprovado, se ele foi reprovado ou se, eventualmente, ele deixou de frequentar a escola. Então, essa é a etapa que está em curso nesse momento. Mas a pesquisa tem uma data de referência, como toda pesquisa estatística. Nossa data de referência é a última quarta-feira do mês de maio. Então, todas as informações que eu vou compartilhar com vocês têm essa data de referência. Outro ponto importante é que essa pesquisa coleta dados sobre professores, escolas, as suas características, como espaços de aprendizagem, equipamentos disponíveis, sobre os professores, a sua formação, características como idade, os gestores da escola, a forma de ingresso naquela função dentro da escola, características de todas as turmas, tempo de permanência do estudante na turma, horário de funcionamento, e características dos estudantes, como idade, se há uma deficiência para aquele estudante ali matriculado, enfim, são características que relacionando essas entidades, turma, estudante, alunos, é possível criar diferentes tipos de indicadores e acompanhar a trajetória desse estudante ao longo da educação básica. O ponto que eu destaco aqui para vocês em relação a esses dados, como já foi mencionado, é que eles servem exatamente para poder o país ter esse diagnóstico, para formular adequadamente políticas, né? E certamente além da formulação do seu monitoramento, né? E utilizado pelo MEC, né, para a sua ação discricionária, por exemplo, como o PAC, o Plano de Ações Articulado, que tem um painel de diagnóstico interessante, né, para subsidiar a ação do Ministério junto aos demais entes da Federação, né? Além de subsidiar o cálculo de uma cesta de indicadores, como, por exemplo, o IDEB, que é um indicador bastante conhecido, esses resultados permitem contextualizar os resultados das avaliações que o INEP faz, além de acompanhar a trajetória dos estudantes desde o seu ingresso na educação básica, com uma cesta de indicadores bastante interessantes que o INEP torna disponível para a sociedade, revelando problemas, inclusive estruturais graves, que eu vou compartilhar com vocês aqui. De acordo com o censo, na educação infantil, as matrículas em creche que recuaram no período de 2019 a 2021 cresceram em 2022. Em comparação ao ano anterior, o aumento foi de 8,6% na rede pública e um grande crescimento aqui na rede privada, que chegou a 29,9%, ultrapassando o número observado no período pré-pandemia em ambas as redes. O Censo Escolar 2022 registrou 74.400 creches em funcionamento no Brasil. Nesse universo, 66,4% das matrículas são da rede pública e 33,6% da rede privada, sendo que 50,7% dessas creches privadas possuem convênio com o poder público. A pesquisa revela ainda que as matrículas na pré-escola também aumentaram. Entre 2019 e 2021, houve uma redução de 25,6% nas escolas privadas,
mas a elevação de 20% nessa rede no último ano levou a um crescimento de 3,9% no total de matrículas dessa etapa. Foram registradas mais de 5 milhões de matrículas na pré-escola. Dessas, 78,8% são na rede pública e 21,2% na rede privada, sendo que 166.700 alunos frequentam escolas conveniadas com o poder público. Em participação no programa Análise da Notícia do canal UOL News no YouTube, a presidente executiva da ONG Todos pela Educação, a Priscila Cruz, analisou alguns dados do censo à luz dos investimentos em educação, sobretudo dos últimos 4 anos. Vamos ouvir então a Priscila Cruz. Um período de muita desconstrução nos últimos 4 anos, então uma queda orçamentária gigantesca, né? Só para vocês terem uma ideia, na linha orçamentária referente, quando a gente olha para as despesas discricionárias, houve um corte de 97% do orçamento do MEC. A gente saiu em 2015 de um investimento discricionário, né, orçamento discricionário de 15 bilhões para 6 bilhões, né, agora nesse último ano. Então, quer dizer, é uma queda muito, muito grande. Discricionário é aquilo que o governo pode escolher gastar ou não, que não é obrigatório, que não é salário de professor, manutenção da escola, esse tipo de coisa, é isso? Exatamente, que não é repasse automático, né, que basicamente é o recurso para fazer política pública funcionar, né? Expansão da educação integral, implementação da Base Nacional Comum Curricular, então isso aí tudo é despesa discricionária. A gente teve uma queda muito grande, né? A gente pode dizer que houve uma queda de 2015 para agora, né? Então, em menos de 10 anos, de metade dessa despesa discricionária no MEC, com uma execução orçamentária muito ruim, né? O ano passado, o MEC, né, do ano passado, executou 77% apenas desse dinheiro que já estava no caixa, quer dizer, era dinheiro da educação e o Ministério da Educação não conseguiu executar esse orçamento. Enfim, estou dando esse panorama todo para dizer que o censo também revela, para além da desarticulação do governo federal com estados e municípios, né? Não é que eles deixaram de fazer articulação, cooperação, colaboração com estados e municípios, que no campo da educação básica é fundamental, porque o governo federal não tem rede própria, né? Quer dizer, tem os institutos federais, mas basicamente quem faz a gestão das redes públicas de ensino são estados e municípios. Então, para fazer política educacional na educação básica, necessariamente isso precisa ser feito com estados e municípios. Esse dado que você deu, desculpa te interromper, mas é que eu fiquei chocado, porque a gente 77% de execução, talvez para quem não está familiarizado com o orçamento público, é mais ou menos o seguinte: o cara vai lá e corta o teu orçamento brutalmente ao longo dos anos. Então sobra cada vez menos dinheiro para gastar, mas você tem lá uma previsão orçamentária, digamos, de 100 milhões. Aí você, em vez de gastar os 100 milhões, você gasta só 77 milhões. Você não tem desculpa para não gastar os outros 23 milhões. Quer dizer, é só incompetência, não tem outra explicação. Estou errado? Não, está certíssimo, exatamente isso. E essa incompetência, ela custa caro não apenas, né, na política pública, né, na execução das políticas públicas, mas também na queda orçamentária, porque o que acontece é que o Ministério da Economia, quando o orçamento do ano seguinte é formulado, eles olham para a execução orçamentária. Bom, mas se você não gastou 100% do que eu te dei no ano passado, você só gastou 77%, então eu não vou te dar um recurso maior. Nós ouvimos a presidente executiva da ONG Todos pela Educação, Priscila Cruz. E no próximo bloco nós vamos falar sobre quem está fora da escola. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento de Casa Saberes, apoio multidisciplinar. Mais de 1 milhão de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola. Resultados finais da primeira etapa do Censo Escolar 2022, divulgados na quarta-feira, dia 8, mostram que mais de 1 milhão de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estavam fora da escola. Das 178.300 escolas de educação básica, 122.500 ofertam alguma etapa do ensino fundamental. Dessas, 105.400 atendem alunos nos anos iniciais, do 1º ao 5º ano.
e 61.800 nos anos finais, do 6º ao 9º ano. Há praticamente 2 escolas com os anos iniciais para cada uma com os anos finais no Brasil. A rede municipal é a principal responsável pela oferta dos anos iniciais. São 10 milhões e 100 mil estudantes, ou seja, 69,3%, que corresponde a 85,5% da rede pública. Por outro lado, 18,9% dos alunos frequentam escolas privadas. Essa rede cresceu 5,3% entre 2021 e 2022. O censo também apresenta dados importantes sobre a educação de jovens e adultos. A educação de jovens e adultos, a EJA, recebe uma quantidade considerável de pessoas que ainda não concluíram o ensino regular. De 2019 para 2020, aproximadamente 230 mil alunos dos anos finais do fundamental e 160 mil do ensino médio migraram para a EJA. São estudantes com histórico de retenção e que buscam meios para concluir os estudos. Aplicado pelo INEP, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA, tem se firmado como uma alternativa para a obtenção do certificado dessas etapas de ensino da educação básica. Em 2019, o INSEJA teve um número recorde de inscritos, 3 milhões. Nas edições de 2020 e 2022, foram 1.700.000 em 2020 e 1.600.000 em 2022. Não houve aplicação do INSEJA em 2021 em função da pandemia. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, o professor Heleno Araújo, avaliou o Censo Escolar da Educação Básica 2022, chamando a atenção para essas informações. Vamos ouvir então o professor Heleno Araújo. Sobre a divulgação do Censo Escolar 2022, nós, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, ainda levantamos preocupações com relação ao direito à educação para todas as pessoas em nosso país. Na Constituição Federal, o direito à educação tem que chegar a cada cidadão, a cada cidadã. Quando você faz o censo escolar, comparando 2021 com 2022, e que de fato apresenta um aumento de matrículas, mas nós devemos avaliar os detalhes desse processo, tanto no início do atendimento ao direito à educação, que é lá na creche, quanto aqueles que não conseguiram concluir a educação básica na idade adequada, levando aí a jovens e adultos a não concluir os seus estudos. Por isso chama a atenção o fato de que na creche o crescimento foi maior na rede privada do que na rede pública. Chegamos a quase 30% de crescimento de creche na rede privada e apenas 9% na rede pública, ou nas redes públicas. E chama a atenção também que o Plano Nacional de Educação 2014-2024 apontava que o Estado brasileiro deveria garantir no mínimo 50% de vagas nas creches, de matrículas nas creches, e é importante que seja como um direito à educação, que seja dentro do setor público, dentro da escola pública. O cidadão, a cidadã não deve pagar de novo pelo direito estabelecido em Constituição Federal. E em 2022, faltando apenas 2 anos para concluir o período do Plano Nacional de Educação, se alcança 36% da demanda que nós temos para a creche. Então isso mostra que ainda temos muito o que fazer no início da formação cidadã das pessoas em nosso país, começando com a creche, atendendo as crianças de 0 a 3 anos de idade. Outro detalhe que chama a atenção é com relação à educação de jovens e adultos em um país onde mais de 80 milhões de pessoas com 18 anos de idade ou mais não conseguiram concluir a educação básica.
E quando você olha as matrículas na educação de jovens e adultos, comparando 2021 com 2022, houve uma redução nessas matrículas da educação de jovens e adultos. Fruto de políticas como, por exemplo, a alfabetização na idade certa, porque se coloca um foco em alfabetizar até os 8 anos de idade, e isso faz com que muitos municípios manipulam resultados ou evidências para poder alcançar um IDEB melhor, fechando turmas de educação de jovens e adultos. E o dado do censo mostra isso. Você tem uma demanda muito grande em nosso país e houve uma queda de matrícula na educação de jovens e adultos por sabermos que em muitos municípios e estados foram fechadas turmas de educação de jovens e adultos. Então, esse detalhe que precisamos atender, pensando na perspectiva do início da formação cidadã e atender aquela demanda da população que não conseguiu concluir a sua educação básica. Vamos nos manter alertas e vamos analisar com cuidado e detalhadamente todo o censo 2022 para que possamos fazer o enfrentamento necessário e ajudar a população brasileira a, de fato, garantir o direito à educação para todas as pessoas. Este foi o Heleno Araújo, presidente da CNTE. No próximo bloco, nós vamos comentar sobre os dados do censo para o ensino médio. Fica com a gente. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o Atens Sindicato Nacional. Pernambuco é o estado com maior percentual de matrículas em tempo integral no ensino médio, 62,5%, enquanto o Paraná figura em último lugar com 4,4%. Em 2022 foram registradas 7.900.000 matrículas no ensino médio, um aumento aí de 1,2% em relação a 2021. Configura-se uma tendência de crescimento que chega a 5,4% desde o início da ascendência dessa curva em 2019. A rede estadual tem a maior participação nessa etapa, com 84,2%, atendendo 6.600.000 estudantes. Nela também está a maioria dos estudantes de escolas públicas, 87,7%. A rede federal participa com 232.000 alunos, ou seja, 3% do total. Já a rede privada possui cerca de 971.500 matriculados, 12,3%. Em relação ao turno e à oferta, os números a seguir são bastante reveladores. 81,9% dos alunos do ensino médio estudam no turno diurno. 18,1% dos estudantes cursam o período noturno. 94,8% dos alunos frequentam escolas urbanas. 43,8% das escolas de ensino médio atendem mais de 500 estudantes. No que se refere ao tempo integral no ensino médio, manteve-se a tendência de alta e atingiu um crescimento aí de 9,9% na rede pública nos últimos 5 anos. A média nacional é de 20,4%, sendo que o estado de Pernambuco tem o índice mais alto, com 62,5%, e o estado do Paraná apresenta o índice mais baixo, com 4,4%. Nós conversamos com a senadora pelo Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, Tereza Leitão, sobre o desempenho do estado nesse índice. Esse processo, Francisco, aqui em Pernambuco, teve início no ano de 2002. Não foi um processo fácil nem pacificado, porque é uma rearrumação que se precisa fazer em toda a rede, tendo em vista que a jornada estendida contempla não apenas os estudantes, mas também a carga horária dos professores. E eu diria que este é um problema ainda para ser aperfeiçoado. Em relação ao conceito de educação integral, este sim, Pernambuco avançou, é inegável, mas também é preciso aperfeiçoar muito, porque às vezes as pessoas confundem educação integral com tempo integral. E nesse aspecto o MEC precisa se dedicar mais, tendo em vista a nova proposta, o chamado novo ensino médio, que tem resumido
o conteúdo e a qualidade dos currículos escolares e também do próprio processo de formação dos estudantes. Nós estamos contabilizando esse número, que é um número importante. Evidentemente que uma jornada estendida, se ela for bem trabalhada em termos de componentes curriculares, ela favorece a formação do estudante. Mas eu digo que é uma transição ainda entre o tempo integral e o conceito de educação integral. Senadora, o que a senhora entende que o governo do presidente Lula precisa fazer para que a educação ganhe o destaque que ela merece, na perspectiva de ser um instrumento de transformação social? Lula apresentou para o povo brasileiro um programa de educação muito com uma concepção e uma intencionalidade político-pedagógica muito determinadas. Eu acho que a primeira coisa que o MEC tem que fazer é considerar o acúmulo deste debate, que foi um acúmulo que reuniu a academia, reuniu os movimentos sociais, notadamente o movimento sindical, reuniu gestores e gestoras com experiência dentro do PT e fora do PT também. Então, o nosso plano considera que a escola pública, gratuita, laica, é a escola que constrói qualidade. Temos que desconstruir muita coisa que o MEC assumiu como herança, do Bolsonaro, mas o básico é o que a gente vem dizendo há décadas. Valorização profissional, tanto na carreira, no salário, quanto na formação. Uma escola que possa ser sedutora do ponto de vista de atrair os estudantes. Mostrar que a escola é um ambiente de educação, de cultura, de troca de experiências, de enriquecimento para a vida. Isso se mostra com um projeto político-pedagógico de identidade com quem está na escola, aprendendo, ensinando, aprendendo, e de preparação para a vida. A estrutura das escolas é outro ponto que precisa ser revisto e introduzir na educação a transição digital que a gente vive, e o censo aponta também a necessidade de superar o que a pandemia nos legou. Você vê que ele faz uma comparação entre o crescimento da escola privada e da escola pública. Durante a pandemia, muita gente deixou a escola privada para não pagar por uma aula que não era sistemática. E agora voltam os que podem pagar. Então é um desafio para a escola pública também. A ampliação de vagas em creches que cabe ao município, mas que precisa do apoio técnico e estrutural do Ministério. Então o MEC, a meu ver, tem elementos importantes advindos desse censo que precisam ser analisados estrategicamente. Para mim, a referência é o programa de governo, são as deliberações tomadas nas conferências nacionais de educação e fazer uma revisão bem rigorosa do Plano Nacional de Educação, que é uma lei federal com a carga grande de legitimidade e com metas e estratégias bem colocadas nesse sentido original com o qual eu comecei a responder a pergunta. Uma escola pública, gratuita, inclusiva, que possa combater as desigualdades sociais e dar ao estudante essa condição que a política pública precisa garantir. A senadora Tereza Leitão chamou a atenção ainda para a importância da gestão democrática das escolas. Vamos ouvir. Há uma questão a ser considerada, que é a gestão democrática. Hoje, alguns modelos de gestão mais tecnicista, com apelo para a eficiência, que acham que a meritocracia pode ser o caminho da qualidade, estão sendo vendidas, estão sendo colocadas como a salvação da qualidade da educação. Então, a gestão democrática, ela deve permear todos esses indicadores e iniciativas, como uma condição de incluir
de construir identidade e senso de pertencimento entre toda a comunidade escolar, professores e estudantes e as famílias. Às vezes a gente esquece desse dado porque acha que ele se resume à eleição direta para diretor. Não, esse é apenas um dos elementos. A concepção de gestão democrática precisa ser revisitada conforme está construída no nosso Plano Nacional de Educação. Nós ouvimos, então, a senadora pelo Partido dos Trabalhadores do Estado de Pernambuco, Tereza Leitão. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento à Durgues Sindical, o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria. E você sabe que o podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a Durgues Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará, e a Casa Saberes, Apoio Multidisciplinar. E você também pode apoiar esse podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram. O nosso perfil é o educacão.destaque. Segue a gente por lá. Também estamos no Facebook e no YouTube com Educação em Destaque. E eu peço aí que você divulgue esse conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Assim a gente vai poder levar esse conteúdo cada vez mais longe. Enquanto isso, eu fico por aqui. Espero você na próxima semana. E para terminar o nosso programa de hoje, eu vou deixar você com a fala do ministro da Educação, Camilo Santana, na apresentação do Censo Escolar da Educação Básica de 2022. Ele chama a atenção para o estado em que encontrou o MEC e como pretende superar a situação encontrada. Então vamos ouvir Camilo Santana. Um grande abraço, até a próxima semana. Tchau, tchau. Se for uma política nacional, você não via tanta distorção como tem. Por que eu tenho um estado que tem 60% da matrícula e outro com 4% de tempo integral? Né? Então, como é que eu tenho uma distorção aluno sério com 35% e outro com 6%? Então, e pela própria experiência, eu digo isso porque eu fui governador do estado e durante os 4 últimos anos não houve um menor diálogo do Ministério da Educação com os governadores desse país. E o governo passado não teve um olhar que a educação merece nesse país. Então, e eu estou sentindo isso pelo próprio desmonte que hoje a gente vê o nível de desorganização que está lá dentro do Ministério da Educação. A prova de que não é uma política nacional. Qual foi a política nacional que esse governo apresentou para estimular a escola a tempo integral? Nenhuma. Qual foi a política que esse governo apresentou para garantir a alfabetização e a idade certa nos últimos 4 anos? Nenhuma. Qual foi a política que esse governo apresentou para garantir conectividade às escolas? Ao contrário, foi o Congresso Nacional que aprovou, inclusive o presidente vetou repassar recursos para que os estados pudessem garantir a conectividade lá. Qual foi o papel do MEC durante a pandemia nesse país? Nenhuma. Quando na verdade devia ter convocado os governadores, convocado os prefeitos, para que a gente pudesse ter uma ação forte para... E qual foi a decisão também de recuperar a aprendizagem depois da pós-pandemia? Também nenhuma. Então, quando a gente faz a crítica, não é uma crítica porque nós somos adversários políticos do ponto de vista, não, é a crítica do ponto de vista da política educacional, que não foi dialogada, que não foi cooperada, que não houve regime de colaboração, que não houve discussão e que não houve implementação. E os dados têm mostrado as distorções que existem. E o que nós queremos agora é construir uma política
para todos os 27 estados e, claro, vai ter que ter o regime de colaboração, vai ter que ter a adesão ali do governador, vai ter que ter a adesão ali do prefeito, né? Então, isso precisa ser uma articulação feita, né? E o papel do Ministério é esse. Nós vamos apresentar essa política, vamos discutir a política, claro que nós temos pressa para isso, e vamos fazer uma grande mobilização e articulação. Eu quero visitar todos os estados brasileiros, conversar com os governadores, conversar com os prefeitos, conversar com o secretário da Educação, mostrar os números de cada estado, os municípios de cada estado e as estratégias que nós temos e qual é o apoio que o Ministério vai dar para isso. O apoio técnico para os municípios e estados, o apoio financeiro, né? Então, esse é o desenho que nós estamos construindo.